Olha só esse assunto que eu quero trazer para vocês. Esse assunto é muito importante. Desemprego cai para 11,1% em dezembro de 2021, ano passado, mas renda do trabalho atinge mínima histórica. A renda do trabalhador brasileiro, uma vergonha, uma humilhação. E a renda dos políticos? Como é que está, hein? O salário dos políticos, pessoal? É o que eu pergunto. Bora pro vídeo falar sobre isso. Desemprego cai 11,1% em dezembro, mas renda do trabalho ou do trabalhador atinge mínima histórica. Renda média do trabalho encolhe 10,7% em um ano, para R$ 2.447, menor valor da série histórica iniciada há 10 anos atrás. No ano de 2012, desemprego ainda atinge 12 milhões de brasileiros e número de trabalhadores por conta própria alcança recorde de 25 milhões e 900 mil pessoas, quase 26 milhões de pessoas, cada vez mais aumentando o número de pessoas trabalhando por conta própria, vendendo bolacha, vendendo água, vendendo sorvete, vendendo pano de prato. Por isso que a renda do trabalhador cai cada vez mais. E o desemprego também caiu, porque muita gente cansou de procurar emprego, está trabalhando por conta própria. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 11,1% no trimestre encerrado em dezembro de 2021, mas a falta de trabalho ainda atinge 12 milhões de brasileiros, informou nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Trata-se do menor índice desde o quarto trimestre do ano de 2019, quando também ficou em 11,1%. Já a taxa média de 2021 foi de 13,2%, que indica uma tendência de recuperação frente ao ano de 2020, que foi de 13,8%. Mesmo recuando, foi a segunda maior da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. Embora o cenário tenha melhorado, em 2021, o patamar pré-Covid ainda não foi recuperado, destacou o IBGE. Apesar dos indícios de melhora no mercado de trabalho, o rendimento dos trabalhadores encerraram o ano de 2021 no menor nível da série histórica do IBGE, situação que é agravada pelo número recorde de informais, pessoas que trabalham por conta própria, vendedores de água, bolacha, vendedores de roupa, pano de prato e outras coisas mais. E a alta da subocupação e inflação persistente acima de 2 dígitos. Subocupação, quando a pessoa tem um trabalha pouco, 4 horas por dia, 3 horas por dia, 6 horas por dia, é chamado de subocupação. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo, PNAD. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em novembro, a taxa de desemprego estava em 11,6%, atingindo 12 milhões e 400 mil pessoas, 12 milhões e 400 mil brasileiros. Em um ano de recuperação para alguns indicadores, mas não é um ano de superação das perdas, até porque a pandemia não acabou, e seus impactos ainda em curso afetam diversas atividades econômicas e o rendimento do trabalhador, dinheiro, salário, ganho. Há um processo de recuperação, mas ainda estamos distantes, dos patamares de antes da pandemia, destacou a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringui. O resultado veio um pouco melhor que o esperado.
A mediana das previsões em pesquisa do Valor Data era de que a taxa ficaria em 11,2%. O intervalo das projeções era de 11,1% a 11,7%. A ocupação cresce, mas a renda segue encolhendo. Dinheiro, salário que o trabalhador recebe, ou que ele ganha, né? A população ocupada cresceu 3% frente aos 3 meses anteriores, para 95 milhões e 700 mil pessoas estão ocupadas fazendo alguma coisa, trabalhando com alguma coisa no Brasil. 95 milhões e 700 mil pessoas. Na comparação com o mesmo trimestre de 2020, a alta foi de 9,8%, 8 milhões e 500 mil pessoas a mais trabalhando com alguma coisa, mas muitas dessas estão trabalhando por conta. Com o crescimento, o nível de ocupação chegou a 55,6%, na máxima histórica em 2013, que chegou a 58,5%. Apesar da queda do desemprego, o rendimento real habitual, né, o dinheiro na carteira do trabalhador, caiu 3,6% frente ao trimestre anterior e 10,7% em relação ao igual trimestre em 2020, para a média de R$ 2.447, o menor rendimento da história, né, da série histórica do IBGE. A média anual foi de R$ 2.587, queda de 7% para 2020, ou menos R$ 195 a menos na carteira do trabalhador, no bolso do trabalhador. Ou seja, há mais pessoas trabalhando no país, no Brasil, mas com rendimentos cada vez menores, com menos salário menor, ou ganhando menos dinheiro, e abaixo dos registrados antes mesmo da pandemia, em razão do aumento do número de brasileiros na informalidade, trabalhando por conta própria, que atingiu um número recorde de 38 milhões e 900 mil pessoas, quase 40 milhões de pessoas na informalidade, trabalhando por conta própria. É impressionante. Já a massa de todos os rendimentos do trabalho ficou estável no quarto trimestre, mas caiu 2,4%, menos 5,6 bilhões de reais na média anual, na comparação com o ano de 2020. Ou seja, as famílias brasileiras ainda não recuperaram o seu poder de compra. Lógico que tem que colocar fora disso aí os donos de banco, das famílias dos donos de banco, dos políticos, do judiciário, dos generais, da alta cúpula da Marinha, aeronáutica, os donos de igreja como Valdomiro Santiago, de Macedo. O poder de compra deles estão maravilhoso. Os empresários bilionários são negadores de previdência, impostos, taxas. Muitas pessoas, donos de mídia, TV Globo, SBT, muitas pessoas ao longo dos 2 anos de pandemia, perderam suas ocupações e várias delas interromperam a busca interromperam a sua busca por trabalho no início de 2020, quando começou a pandemia. Depois houve uma retomada dessa busca, ainda que o panorama econômico estivesse bastante desfavorável, ou seja, não havia uma resposta elevada na geração de ocupação. No ano de 2021, com o avanço da imunização no povo e a melhora no cenário, houve um crescimento no número de trabalhadores, mas ainda persiste um elevado contingente de pessoas em busca de emprego ou de ocupação, avaliou a coordenadora da pesquisa. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, né? Vou falar isso aqui, vou trazer esses números que são importantes. Acompanhe até o final, mesmo que o vídeo fique um pouco longo. Destaques da pesquisa. Na média anual, o número de desempregados totalizou 13 milhões e 900 mil pessoas, contra 13 milhões e 800 mil pessoas em 2020.
As maiores taxas de desemprego no quarto trimestre foram as do acho que Amapá, não, AP deve ser Amapá, 17,5%, Bahia 17,3%, Pernambuco 17,1%, e as menores em Santa Catarina, taxa de desemprego, 4,3%, Mato Grosso 5,9% e Mato Grosso do Sul 6,4%. A taxa de informalidade subiu para 40,7% no quarto trimestre de 2021, se aproximando da máxima histórica. Número de brasileiros na informalidade alcançou a marca recorde de impressionantes 38 milhões e 900 mil pessoas trabalhando por conta própria ou na informalidade. Trabalhando na informalidade. O que é? Sem carteira registrada. Agora vem, número de trabalhadores por conta própria saltou 11,1% na média anual e atingiu no quarto trimestre o recorde de 25 milhões e 900 mil brasileiros trabalhando por conta própria. Lá a informalidade é pessoas que não têm carteira registrada, mas tem empresa aberta, são empresários que não precisam de carteira assinada. Os trabalhadores com carteira assinada cresceram 2,6%, um aumento pequeno em 2021, enquanto os que não tinham carteira assinada aumentaram bem mais, 11,1%. Quer dizer, carteira assinada cresceu 2,6%, aqueles que não trabalham com carteira assinada aumentou 11,1%. População subutilizada diminuiu 1,2% frente a 2020 para 31 milhões e 300 mil pessoas. Pessoas desalentadas caiu 5,5 milhões, 5 milhões e 500 mil pessoas em 2020, recorde da série, para 5 milhões e 300 mil pessoas em 2021, caiu 200 mil pessoas. O que é os desalentados? São pessoas que desistiram de procurar emprego, só caiu 200 mil. Subocupados por insuficiência de horas trabalhadas saltou 18,1% na comparação ao ano de 2020, atingindo 6 milhões e 500 mil pessoas que trabalham poucas horas por dia. Aumento da ocupação foi puxado pelo comércio e pela construção, que ocuparam 3 milhões de pessoas a mais em um ano, no comparativo com o quarto trimestre de 2020. Número de trabalhadores domésticos aumentou 6,6% contra 2020, alcançando 5 milhões e 200 mil pessoas trabalhando como domésticos. Taxa de desemprego foi de 9% para homens e 13,9% para as mulheres. Então as mulheres é as que estão mais desempregadas. No quarto trimestre, na análise por cor ou raça, ficou abaixo da média nacional para os brancos, que teve 9% de desempregados, e acima para os pretos, 13,6%, e para os pardos, 12,6%. Desemprego é o mais alto na faixa etária entre os 25 anos a 39 anos, que tem 35,2% das pessoas que estão desempregadas são da faixa etária entre 25 anos a 39 anos. E de 18 a 24 anos, 30,8% das pessoas que têm essa idade estão desempregadas. Para o ano de 2022, os analistas projetam que a população ocupada continue se recuperando, porém a um ritmo menor, principalmente devido à elevação dos juros e às incertezas políticas relacionadas à corrida presidencial. A XP, por exemplo, estima que o desemprego atingirá 11% no segundo trimestre e subirá ligeiramente
ao longo da segunda metade do ano de 2022. Para a taxa média anual de desemprego, a instituição projeta taxa de 11,6% em 2022, no ano de 2022, e 10,5% no ano de 2023. O que mais me impressionou é o número de pessoas trabalhando por conta própria e pessoas que não têm carteira assinada, quase 40 milhões de pessoas. Pessoas que trabalham por conta própria é o que mais me assustou. 26 milhões de brasileiros trabalhando sem registro, trabalhando por conta própria. E a renda pífia, cada vez mais o brasileiro sem dinheiro no bolso ou com pouco dinheiro no bolso. Dificilmente você vai ver algum político reclamar que está ganhando menos salário ou menos renda. Fui, compartilhe esse vídeo, dê um joinha, chicotar no like, splash, comentar embaixo, se inscreva no nosso canal.